E vamos para mais um episódio, já retornados o Padre Nuno e eu, aqui no nosso podcast Vamos, neste caminho que vamos fazendo, assim por estes meios digitais, a acompanhar então a Paróquia de Cascais, com a sua vida, com algum ensinamento, com uma palavra também para nos ajudar a ler a vida e os acontecimentos, com uma luz cristã, aqui a partir também dos padres da paróquia. Padre Nuno, como é que estamos? Estamos bem, tu é que aqui na gravação parece um bocadinho desfocado, vê lá ver se consegues focar a tua câmara. Mas se calhar é por causa dos problemas informáticos, mas pronto. Eu acho que nem sequer é a questão de estar desfocado, porque eu aqui no meu computador nem apareço. Portanto, isto espero que depois da gravação saia mais ou menos bem. Aqui no meu computador apareces, mas muito desfocado, por isso faz aí assim, põe assim o dedo na câmara e depois tira. Eu acho que é da ligação. Aqui o meu dedo está um bocadinho mais focado, está. Agora tira. Vamos ver se ele vai focando. Não. Mas eu acho que ele já vai acordar, porque também a internet está fraquinha e à medida que isto arranca e vai aquecendo, se calhar. Não, já começo a ver os teus olhos aqui no meu ecrã. Então, diz-me lá que eu agora estou desfocado, é da tua pergunta. O que é que tu tinhas dito? Não sei, o Padre não acho que esteve fora a última semana, não foi? Sim, no dia em que gravamos, em que estamos a gravar, estou chegado de Roma, a cidade eterna. Fui lá numa comitiva do COL, ou seja, do Comitê Organizador Local das Jornadas Mundiais da Juventude, que vão decorrer aqui em Lisboa. Foi uma semana intensa, de muito trabalho, de muitos encontros, muitas reuniões em grupo, por equipas, pessoais. Foi também um tempo extraordinário da gente poder viver também em grupo, assim, nós, pronto, vemo-nos de vez em quando. Eu, pelo menos da minha parte, tenho estado lá só uma vez por semana, mesmo eles vão tendo encontros, mas não é sempre com toda a gente, por isso foi também um momento muito bonito de estarmos todos juntos durante uma semana, e depois também estávamos num sítio que é extraordinário, que é Roma, e foi também bom foi também bom o nós estarmos depois da morte do Papa Bento XVI, não necessariamente por causa do acontecimento em si, mas o que ele trouxe também de vivência da universalidade da Igreja e também da comunhão da Igreja. Nós ainda bebemos muito isso, ou seja, tu viveste lá em Roma há algum tempo, noutras idades, mas uma das coisas que nós desta vez experimentámos muito foi essa comunhão da Igreja. Foi muito bom estar por Roma, andar por lá a pé, celebrarmos a missa e rezarmos assim, em alguns sítios assim, simbólicos e emblemáticos e inesquecíveis. E pronto, e além disso também aquilo que era o nosso trabalho, por assim dizer, assim, estas reuniões de preparação, também correram particularmente bem, por isso foi uma comitiva das jornadas que foi a Roma. Sim, nós no total, o nosso grupo do WhatsApp, e estava lá um que vive lá em Roma, mas o grupo tinha 20 ou 21, por isso... Era uma comitiva grande, é? Era porque nós temos várias direções, assim, as principais são 7 direções, e 6 ou 7, há uma que entretanto se fundiu com outra. E depois, além dos diretores propriamente dito, temos sempre os assistentes espirituais, temos sempre os padres que estão, por isso duplica o número de responsáveis, por assim dizer. E além disso, também agora para esta preparação mais imediata, mais completa e na interligação com Roma, que criámos também figuras de ponto, por assim dizer, por isso não são diretores propriamente ditos, mas têm esta missão, também este serviço de ligar várias áreas, as fundamentais da logística, da comunicação, da pastoral, estarem ligadas diretamente aos serviços em Roma. Por isso é que estávamos ali tantos, mas somos poucos, não é, para organizar uma coisa destas. Mas pronto, foi muito bonito, fomos muito bem recebidos por todos. E valeu a pena. E estando lá em Roma, descobri que também tenho que ir ao Panamá agora, por isso... Roma, agora segue para Panamá. Sim, quando este episódio sair assim oficialmente, assim nos nossos canais de YouTube, eu estou no avião em direção a Panamá, por isso... E quando chegar, no dia a seguir parto para a Terra Santa com a paróquia. Por isso, de repente, aqui no mês de janeiro,
que é sempre visto assim como um mês mais tranquilo, assim, sem grandes trabalhos pastorais. De repente, olha, ficas... Sim, e ficas cá tu semi-sozinho, por assim dizer, não é? Por isso, como é que foi aqui na paróquia, assim, uns 5 ou 6 dias sem o senhor prior? 5 ou 6 dias, portanto, o padre Nuno foi segunda-feira. Acho que foi às 7 da manhã, não foi? Foi assim uma hora simpática. Simpática. Para o Panamá é às 5, por isso é mais simpático. Vai às 5 da manhã? O avião parte às 5. Tem que estar lá um bocadinho mais cedo. Mas é mais fácil que assim escuso ir à cama. Às 7 da manhã tive que ir à cama, foi mais difícil de acordar. Pois. Agora, assim tão cedo, como temos de estar lá às 3 e pouco, nem vale a pena ir à cama. Às 5 da manhã, bolas. Está bem. Está descansado, não és tu, sou eu. Então, como é que foi cá? 5 dias? Bem, cá foram 5 dias, exatamente, foram 5 dias, graças a Deus o Padre Roque pôde dar uma ajuda quando era preciso, não é? Quando, bem descansados mais ou menos, não foram bem descansados, não é? É claro que depois quando se duplica só a missa em si já se torna tudo um pouco mais pesado e pronto, quer dizer, uma pessoa parecendo que não valoriza mais, primeiro não ser prior, não é? Segundo não ter de tomar algumas decisões. E terceiro, pronto, que às vezes é preciso tomar e depois digo, olha, Padre, não espero que isto corra bem, mas vai ser assim. Vai. Claro, é tranquilo, é bom, é ótimo. Sim, porque agora, quer dizer, é janeiro, mas muita gente já está a olhar mais para a frente, né, de que é que vão acontecer as coisas depois. Mesmo agora com as jornadas, que este era um mês, como falámos há uns tempos aqui também no podcast, vai ser um bocadinho um mês decisivo para pormos a casa em ordem e organizarmos a chegada para a hora dos peregrinos. Fizemos uma campanha mais intensa de famílias de acolhimento e de ir às escolas, a divulgar as jornadas também para termos mais peregrinos a vir, também de Cascais para lá. Portanto, tudo isso está a acontecer ao mesmo tempo. Graças a Deus temos tido agora também mais disponibilidade das pessoas que estão na organização, porque agora também é tempo de férias, pós-exames. Portanto, quem está na preparação agora também se tem dedicado mais. E isso tem ajudado a fechar alguns pontos e a abrir outras pontes para começar. E bem, portanto... Mas, então estás com mais vontade agora de ficar mais 2 semanas sozinho, não é? Depois já sei, posso já avisar que depois ele vai se vingar, porque ele vai para a Missão País, não vai sair de Portugal, mas vai estar fora da paróquia também durante uma semana, durante 8 dias. São 5 dias. São só 5 dias, está bem. É domingo, sendo domingo ainda deve estar cá, provavelmente, até sábado. Portanto, 5, 6 dias. São 7, mas pronto, mas está bem, combinado. Sim. Por isso é assim, ou seja, faz parte, a vida da igreja não se esgota ou não se resume a um território, não é? Mesmo que sejamos enviados de uma forma primordial ou primeira para esse território, mas pronto, estamos ao serviço da igreja naquilo que o bispo nos pedir ou nos proporcionar ou nos suscitar e pronto, faz parte. Olha, é um bocadinho para fazer o jejum, como é que é? Fazer um jejum intermitente dos padres, estarem assim durante 2 ou 3 semanas, principalmente ao fim de semana, estarem sem ver sempre os mesmmos padres, também é bom. Sim, por um lado pode ser bom, por outro lado vão apanhar com o mesmo padre com mais intensidade, portanto, mais ou menos, porque sim, mas ao domingo vão vir padres de fora para nos ajudar. Já conseguimos quem nos ajudasse, portanto há de vir, é melhor não anteciparmos que depois assim depois tem que se mudar tudo, sim. E depois se muda a última hora, é chato. Pelo que bem, deixamos depois para cenas dos próximos episódios e para quem por acaso acertar na missa certa com o padre certo, há de ver então quem é que veio cá. É alguém que também, se Deus quiser, já também vamos ter aqui no nosso podcast, que já falámos, já palavrámos, mas ainda não conseguimos concretizar. E pronto, olha, deixamos assim apenas no ar. E boa. Depois, se alguém quiser adivinhar depois, pode ser que acerte-se. Muito bem, então está aqui um título assim um bocadinho estranho aqui para quem está a ver-nos no YouTube, o Patrão Fora. Patrão, não há patrão nenhum, não é? Mas pronto, é assim apenas uma expressão idiomática, mas disto, ou seja, da paróquia, graças a Deus, e é sempre tão bonito que a comunidade, que o todo, que a instituição, como é óbvio, é o que permanece e os servos e as pessoas estão aqui apenas de passagem e que, pronto, não servem para nada, ou servem para tudo, ou servem para pouco, e que também é bom nós desligarmos e nós percebermos que quem conduz a igreja, quem a mantém, quem lhe dá sentido, não somos nós, não são os braços humanos, mas é o Espírito de Nosso Senhor. Também é bom para
para mim, ou para nós, quando estamos mais longe, mais fora, também voltámos assim um bocadinho ao primeiro amor, não é? Ao enamoramento, à curiosidade, ao saber o que é que se passou, quem é que está, quem é que deixa de estar, quais é que são agora os desafios novos. Por isso também é uma coisa engraçada. Eu estou cá há 14 anos e não me lembro de estar tanto tempo fora. Mesmo quando estava com os campos de férias, e houve 2 ou 3 ou 4 anos que acabei por fazer 3 campos de férias seguidos, mas era de segunda a sexta, por isso eu sábado e domingo estava cá sempre. E era durante o verão, em que a maior parte das pessoas também estavam de férias, por isso nunca aconteceu estar assim tantos dias de facto fora da paróquia, por isso que seja uma aprendizagem para todos. Sim, e entretanto, depois não se admire quando chegar e ver a casa voltada. Já comecei a ver cartazes aqui espalhados nas salas do centro pastoral, buracos à volta da igreja, já comecei a ver assim algumas coisas, sim. Mas bem, mas pronto, mas também trouxe uns presentinhos de Roma, assim, umas coisas engraçadas, vamos lá ver o que é do Panamá. Como é que se diz? Não é simonia, não pode ser simonia, comprou simonia, antes. Credo. Mas ofereceu-me 2 relíquias. Boa. Foi 2 relíquias que... As relíquias de 3º grau, porque tiveram em contacto com o túmulo de São João Paulo II. Sim, isso por acaso posso falar, acho que isso não faz parte do sigilo profissional. Nós, um dos dias, o primeiro dia celebrámos missa no Colégio Português, por isso fomos chegando em voos diferentes, por isso fomos recebidos também pelo reitor do colégio, então celebrámos missa no Colégio Português, também é uma coisa bonita, e estava lá ainda o Dom António Marto, que tinha ficado do funeral do Papa Bento XVI, por isso foi ele que presidiu a missa. E depois, no dia a seguir, celebrámos missa no altar de São João Paulo II. Só que na Basílica de São Pedro, logo a seguir à Pietà, a Pietà, quem entra fica logo na primeira capela lateral, do lado direito. E logo a seguir há assim uma mini capela, assim também de altar de celebração, e está aí sepultado o São João Paulo II. E pronto, e o Padre Mendo, que anda sempre a roubar estolas da paróquia, e depois ficam espalhadas por todas as capelas e todos os lugares, principalmente aquelas dos serviços, que são os casamentos e os funerais. Então, já que ninguém teve a ideia de lhe oferecer na altura da ordenação estes arreios litúrgicos, então lá em Roma lembrei-me, foi assim uma coisinha engraçada, de lhe oferecer 2 estolas com roxa e branca para ele poder usar. E pronto, e como nós íamos celebrar a missa no altar de São João Paulo II, pensei logo, olha, já vão abençoadas também. Não ficam só abençoadas pelo uso, mas ficam abençoadas também por este toque, por este contacto. Por isso foi muito engraçado. No final da missa, enquanto nós venerávamos também a relíquia, não é, de São João Paulo II, então eu saquei da mochila e tirei as estolas e pus em cima do E há provas do crime. E sim, mandei logo uma fotografia ao Padre Mendo. Sim, eu agradeço que de facto já acho que estolas só tinha uma estola que me ofereceram os escoteiros, uma estola branca, e uma outra que me ofereceu uma pessoa amiga que era vermelha. Então pronto, já só falta a verde. Para quem ouvir, estás tramado. Não, é melhor não oferecerem. Deem um voucher. Mas eu conhecendo-me, eu nunca fiz muito. Eu sei que isto aqui é mau sobretudo para a paróquia, mas eu nunca fiz muito fica-pé. Até porque eu conhecendo-me, depois provavelmente me ia-me esquecer das estolas em algum sítio. Exatamente, é verdade. Agora estas é difícil de esquecer, porque são, como é que se diz, densas. São densas. Eu escolhi de propósito umas estolas que são quase um paramento. São estolas romanas, as estolas com mais dourados e com mais arranjos e com mais, como é que se diz aquela coisa, não sei dizer, mas basicamente, olha, não escolhi grande coisa, porque eram as únicas que haviam. Por isso fomos lá a uma loja onde se compra estas coisas dos padres, estava lá na conversa, estava outro padre também a comprar camisas de cabeção, eu pus-me a ver outras coisas e vi a estola e pensei, olha, isto é bom, é para o Padre Mendo. E pronto. E não havia assim muita escolha, escolhi as mais simples, por assim dizer. Mas eu acho que se vão manter. Muito bem. E pronto, depois celebrámos missa também na Basílica Santa Maria Maior, junto àquele ícone cuja réplica é um dos símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude. Salus Populi Romani. Sim, é a Basílica, é o altar onde o Papa Francisco vai rezar sempre no princípio e no final de cada viagem. Celebrámos missa na Igreja de Santo António dos Portugueses, em português, com o Cardeal Tolentino. Muitas vezes, era missa dominical, era normalmente, quando eu estava em Roma. Estivemos lá com o Monsenhor, estava um grupo de padres também da Diocese do Porto, celebrámos missa todos lá nesse dia, que presidiu o Cardeal Tolentino.
E pronto, e depois andámos por lá, fartámos de nos andar de um lado para o outro, e pronto, e as nossas reuniões eram sempre em território de Vaticano, basicamente, ou no dicastério, ou noutros serviços também que trabalham nesta lógica das jornadas. Por isso foi muito bom, foi muito engraçado. E agora vamos ao Panamá, e se calhar quando eu voltar já me esqueci que fui ao Panamá, porque entretanto fui à Terra Santa. Pronto, o Panamá foi a últimas jornadas que houve antes de Lisboa, e por isso estão umbilicamente ligadas desde o princípio, também na preparação, na organização, e agora neste fim de semana cumpre-se os 4 anos em que foi anunciado que a Lisboa ia receber as próximas Jornadas Mundiais da Juventude. Por isso vai haver lá um conjunto também de festividades e de encontros e tudo. Então fomos convidados para ir, e vamos aproveitar também com algumas das direções, falar um bocadinho também com aqueles que estiveram lá na organização, não tanto na preparação remota, ou seja, do esquema, da organização, do organigrama, daquilo que nós já tivemos logo há 3 ou 4 anos atrás, mas agora se calhar um bocadinho mais na lógica da semana das jornadas, como estruturar a equipa para trabalhar naqueles dias. Por isso vamos aproveitar também, não é muito, mas devemos aproveitar também para falar um bocadinho sobre essas questões mais práticas, não é? E como é que eles viveram esses dias, também para nós continuarmos este caminho de entusiasmo e de serviço. Bem, e depois quando voltar da Terra Santa, se calhar vai saber que vai a Cracóvia, e depois de Cracóvia vai ao Rio de Janeiro. Não, esperemos que não. Já fui à Guiné, mas já são 3, não é? Eu acho que já chega. Agora é Lisboa e pronto. E no final, se calhar, temos que ir a Roma para apresentar o relatório e coisas parecidas, mas agora é Lisboa. Lisboa, Cascais, Lisboa. Uhum. Então, Padre Mendo, o que é que achas que nós devemos falar hoje? Então, vamos ter o domingo Aliás, este ano, por acaso, nem sequer vai ser bem o domingo da palavra, que vai ser na mesma, mas para nós vai ser o domingo de São Vicente, que é o padroeiro da Diocese de Lisboa, mas que vai coincidir com o domingo da palavra, e que nós vamos marcar, como já tem sido tradição aqui na paróquia nos últimos anos, marcar o domingo da palavra com qualquer coisa que nos ajude a tomar mais a palavra de Deus connosco no dia-a-dia. No ano passado acho que temos o Evangelho de São Lucas, não foi? Sim. O evangelista do ano. Este ano não vamos dizer. Não. Vai ser surpresa. Sim, mas vai ser... Pronto, o Papa Francisco instituiu este terceiro domingo do tempo comum como o domingo da palavra, e pronto, e havemos de, assim, de pouco a pouco, vamos criar assim alguns dinamismos para que o conhecimento, a vivência, a oração, o tomar conta, no bom sentido, da palavra de Deus, vá sendo cada vez mais enraizado em todos nós, como igreja. Por isso, neste domingo, como tu disseste, ou ias a dizer, temos também a solenidade do padroeiro da Diocese de Lisboa, São Vicente. Por isso vai ser assim um bocadinho... Como é o padroeiro, acaba por ser celebrado o padroeiro e não... Sim, mas devemos dar também um sinalzinho de que é o domingo da palavra. E queríamos aproveitar então para falar um bocadinho mais de alguns assuntos sobre a palavra de Deus. E nós recebemos uma pergunta, não foi? De uma nossa ouvinte, por acaso conhecemos bem, que ela é mais do que ouvinte, da Leonor, que nos fez pergunta, eu não sei dizer de cor, mas era do género, a partir de uma publicação, de um livro, e por acaso tenho aqui também, que foi um dos livros de Natal, que é do Frederico de Lourenço, um professor de línguas, né, de letras, que entrou nesta empreitada de ir traduzindo todos os textos da Sagrada Escritura, e agora o último volume foi a traduzir também os textos dos evangelhos apócrifos gregos e latinos. E a partir disso, a Leonor pergunta o que é isto dos evangelhos apócrifos, que lugar é que a gente, qual é que é o peso que tem, como é que a gente os lê ou não lê, que interesse é que eles despertam para a Igreja. Por isso, vamos falar um bocadinho sobre isso. O que é isto dos evangelhos apócrifos, o que é que são os livros da Bíblia, para as pessoas também saberem situar e não terem medo também de aprender e de saber qual é que é o determinado peso, né, dos livros da Bíblia. E por isto o Padre Nuno foi especialista que deu aulas desta temática precisamente, não foi? Sim, como quem diz, nada disso que tu disseste é verdade, mas pronto, mas dei especialista assim... como quem diz, não é? Ou seja, tem de estar um bocadinho melhor a matéria. Sim, na altura quando era seminarista puseram-me a dar aulas, entre aspas, aulas, não é? Mas formação de Bíblia. E eu perguntei lá ao Padre Tito, na altura era o prefeito, por que carga d'água é que me tinham escolhido a mim, que as notas das cadeiras de teologia
das piores notas que eu tinha normalmente eram as cadeiras bíblicas, e ele com muito humor e com muita verdade a dizer, é de propósito, como tu não estudaste o suficiente na faculdade, então agora tens que estudar para dar estas aulas. Por isso agradeço ao Patito também essa escolha. Por causa disso cresceu em mim muito mais este gosto e este conhecimento, esta vontade de conhecer melhor, cada vez melhor a Sagrada Escritura, porque a forma como davam na faculdade às vezes era muito texto e não tanto a palavra de Deus, não é? Estávamos preocupados com a origem do texto, a estrutura das letras e o género literário. Sabe? Isso é importante também para ler a Bíblia. Tudo é importante, mas era muito esqueleto, era muito radiografia, e a palavra de Deus é muito mais bonita com espírito, né? com vida. Pronto, e o estudo ajudou-me também a valorizar o esqueleto, mas sem esquecer da carne. Então pronto, livros apócrifos. O que é isto dos livros apócrifos? Os apócrifos, para nós católicos, usamos o termo apócrifo, significa escondido, secreto, assim, uma coisa que não é bem revelada, uma coisa que fica um bocadinho de fora. São aqueles livros que a Igreja escondeu durante milénios. Não no sentido de esconder, mas no sentido de que não foi revelação de Deus, ou seja, não tem, as coisas não são... Estava a gozar, é? Sim, exatamente, sim. É só para esclarecer a quem está a ouvir, eu estava a ser irónico, exatamente. Isto não soube aqui, mas é que às vezes ouve-se essa sim. expressão, não é? A Igreja escondeu os evangelhos apócrifos durante anos e anos. De todo. Ainda não viram os livros do Mar Morto, ainda não viram não sei o quê. De todo. E depois, pronto, depois acham que descobriram a pólvora quando sim. descobriram exatamente aqueles livros que já eram conhecidos desde sempre e que os padres da Igreja comentavam desde sempre, que não é novidade nenhuma, mas pronto, força, desculpa. Então os livros apócrifos agora é um termo já mais normal, é um conceito já usado, e que usa este conceito dos livros apócrifos para designar todos os livros sagrados, ou seja, os livros que nascem de um contexto das comunidades cristãs ou judaicas, ou judaico-cristãs. Todos estes livros, que até foram, alguns, ou a maior parte deles, até foram usados em algumas comunidades cristãs, comunidades pequeninas, mas que não pertencem, ou seja, que não ficaram no conjunto dos livros da Bíblia. Por isso nós temos aqui uma distinção entre os livros canónicos, canon quer dizer regra, quer dizer, se quisermos, o índice, não é? Por isso, os livros canónicos significam os livros que estão na Bíblia, como nós sabemos. A Bíblia que nós usamos tem 72 livros, que são 46, para aí. 46 mais 27. Mais 27. Então tem 73 livros, tem 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Esses são os chamados livros canónicos. Os livros apócrifos são todos aqueles que não estão dentro da Bíblia, por assim dizer. Pronto, esta é a distinção. Se quisermos complicar ainda um bocadinho mais, no Antigo Testamento existem também os chamados livros deuterocanónicos. Deutero significa segundo, o 2, o que vem a seguir, não é? Ou 1. Existem então os protocanónicos, são aqueles que estão no cânon do Antigo Testamento desde o princípio, e os deuterocanónicos, que vêm a seguir, ou seja, uma segunda leva de entrada no livro dos cânones da Bíblia do Antigo Testamento. E porquê esta confusão? Porque os nossos irmãos judeus e os nossos irmãos protestantes escolheram, depois ao elegerem, ao fazerem assim, a escolha dos livros a estar nas suas Sagradas Escrituras, escolheram apenas estes primeiros. E chamam a todos os outros, nomeadamente aqueles que para nós católicos são deuterocanónicos, chamam a todos os outros apócrifos. Por isso há aqui uma distinção. Para nós católicos temos os canónicos e os deuterocanónicos do Antigo Testamento, e depois temos os apócrifos do Antigo ou do Novo Testamento que não pertencem a nenhuma Bíblia. Isto pode parecer muito confuso, mas é muito simples. No Antigo Testamento, a maior parte dos livros foram escritos em hebraico, mas desde o século III a.C., os livros escritos do Antigo Testamento foram quase todos eles escritos em grego. E depois também houve um caminho de traduzir todos os livros do Antigo Testamento para o grego. No tempo de Jesus, a Bíblia mais, se quisermos, mais comum, mais universal, era a Bíblia, como quem diz, os livros sagrados, não é? Que aquilo não era um livro, era um conjunto de livros, um conjunto de papiros, mas a boa parte deles, o mais comum era já estarem escritos em grego. Se quisermos, de uma forma muito simplista,
a Bíblia dos judeus, a Bíblia hebraica, que os protestantes assumem como também Bíblia do Antigo Testamento. Chamada dos 70, não é? Não, é hebraica. É hebraica mesmo. É chamada a protocanónica, é só os livros em hebraico. Okay. Para nós católicos, os livros escritos em grego, do Antigo Testamento, que entraram no cânon da Bíblia, porquê? Porque eram rezados por Jesus, foram comentados no Novo Testamento, foram usados também pelos padres da Igreja, por isso a própria vida da Igreja deu-lhe à volta daqueles livros que foram escritos depois, noutra língua, mas que faziam parte da vivência da Igreja. Por isso, o que é esta diferença entre os apócrifos e os canónicos? É que os canónicos são reconhecidos pela Igreja como textos de inspiração divina, ou seja, são tidos para nós numa leitura eclesial e numa interpretação cuja pessoa de Jesus e a vida de Jesus é a chave mestra, a chave primeira. Nós sabemos e reconhecemos ser palavra de Deus para nós. Ok. Os textos apócrifos não são necessariamente isso. Podem ser textos, se quisermos, sagrados, nos ajudam a conhecer melhor a revelação, são os textos inspirados, podem nos ajudar também a conhecer melhor a vida das comunidades cristãs dos primeiros séculos, por isso são textos muito importantes, mas não devem ou não têm que ser lidos necessariamente como palavra de Deus, como palavra inspirada, como palavra que leva como resposta da inteligência e da vontade, mas uma resposta de obediência, uma resposta de nós procurarmos conhecer, não é? E submeter o uso da nossa razão, da nossa inteligência, àquilo que é a palavra que Deus nos dá a conhecer. Isso. Então, mas quer dizer, livros apócrifos então são para pormos de lado e não queremos saber? Não necessariamente. Ou seja, já agora, antes de chegarmos ao que é que podemos ver e como é que podemos usar os livros apócrifos, se calhar explicar rapidamente também, se quisermos assim, os três grandes critérios para se ir decidindo. Agora saiu assim um género de um exame de muitas perguntas para saber se as pessoas responderem certo a aquelas perguntas podem aceitar cargos de Estado, um bocado assim parecido, não é? Não era bem assim, ou seja, não havia esse teste do algodão para saber se o texto era sagrado ou não era sagrado, mas a própria vivência da Igreja, a forma como a Igreja foi usando esses textos, deu para reconhecer os três principais critérios para aceitar ou não os livros sagrados como livros canónicos. E assim, se quisermos assim com nomes pomposos, o primeiro é a autoridade apostólica. Autoridade apostólica, que significa que? Que significa que os textos, estamos a falar do Novo Testamento, sobretudo, não é? Porque os do Antigo Testamento, como já disse há bocadinho, a Igreja Católica reconheceu aqueles que vinham desde sempre, da história da salvação. Não apenas aqueles protocanónicos, a Bíblia hebraica, como também já os outros livros também escritos em grego e que estavam na tradução dos 70, que serviu de base, por exemplo, a que o São Jerónimo traduzisse a Bíblia para o latim, para a Vulgata. Por isso, do Antigo Testamento, o cânon do Antigo Testamento era aquele que havia no tempo de Jesus. Não houve... Porque, aliás, mesmo os próprios judeus só decidiram os seus livros canónicos depois de Jesus. Sim, século II. Sim, foi no final do século I, já depois da destruição de Jerusalém, em que um conjunto de rabinos se juntou em Jamnia, um bocado assim parecido, assim, a oeste de Jerusalém, se junto ao mar Mediterrâneo, e fizeram aí um estudo, por assim dizer, e uma escolha, uma eleição, e foram eles a decidir os critérios e quais é que eram os textos que deviam guardar e deviam transmitir para não perderem a tradição, para não perderem a lei de Deus. Mas havia vários, ou seja, os fariseus e os saduceus liam livros diferentes. Havia uns, se calhar os levitas, se calhar liam mais a lei, a Torá, o Pentateuco, do que os livros sapienciais ou outros que tais. Por isso, mesmo entre as famílias judaicas, nós sabíamos que havia várias coleções de livros hebreus ou hebraicos e que não era de um uso absoluto, ou seja, não era de um uso comum. Por isso é que os judeus, os rabinos, se juntaram para dizer: calma aí, cada um de nós lê a sua coleção, vamos lá definir quais é que são.
E pronto, eu, como é óbvio, não sou perito nestas coisas e por isso estou a ser muito simplista a dizer que na prática eles escolheram os livros em hebraico, mas não era porque havia mais livros em hebraico que eram apócrifos e que não pertenceram ao cânon, mas pronto. Mas para nós católicos, o Antigo Testamento, o cânon é fácil de descobrir, eram aqueles que se usavam na igreja no tempo de Jesus. E o Novo Testamento? No Novo Testamento, então, já vimos esta autoridade. São menos livros, então a autoridade apostólica significa que todos os livros foram escritos pelos apóstolos ou, se quisermos, entre os seus discípulos. Tem uma ligação direta a quem foi a fonte. Claro, para quem não sabe, por exemplo, para quem não conhece bem, eu não gosto nada de escrever, mas o Padre Mendo escreve tudo, por isso imaginem que o Padre Mendo era caladinho, era meu discípulo, não é? Mas imaginem que eu estava aqui a ensinar, e o Padre Mendo gostava tanto de mim que tomava notas e ia compondo, organizando a partir daquilo que eram as minhas palavras, o meu ensino, mas ia dizendo. Por isso, quem é que escreveu aquele texto? Foi o Padre Mendo, claramente. O Padre Nuno não sabe escrever, mas escreveu a partir daquilo que era o ensino, o ADN, ou seja, o espírito do apóstolo. Por isso, com um certo blog que anda por aí também com as homilias do Padre Nuno na internet. Que eu não escrevi, nem sei escrever, nem sei ver, sim. Mas a lógica a autoridade apostólica significa que foi escrito na escola, se quisermos, no ensino, no testemunho dos apóstolos, e termina, pois, o tempo do cânon do Novo Testamento com a morte do último apóstolo, com a morte de João. Por isso, a autoridade significa também um tempo preciso. Não imaginem o que é que todos nós, se quisermos, o Papa é discípulo de Pedro, por isso, se quiséssemos assim de uma maneira espiritual, podíamos dizer que o Papa Francisco hoje continua com o mesmo espírito, com a mesma escola de São Pedro, por isso podia estar a continuar a escrever livros para entrar na Bíblia. Não, ou seja, a autoridade dos apóstolos termina também com a morte do último apóstolo. Por isso, esta é a primeira. O segundo critério também é claro, que é a ortodoxia dos escritos. Então, o que é que significa? E ortodoxia significa verdade, ortodoxa significa verdade, basicamente. Por isso que os textos da Sagrada Escritura, do Novo Testamento, digam a verdade. Digam a verdade, e que verdade é essa? Que Jesus é Deus e é homem como nós, que morreu e ressuscitou, que veio para nos libertar dos pecados. Ou seja, basicamente, este é o núcleo da verdade, não é? E depois há de haver outras coisas. Se quisermos também a verdade no sentido mais amplo, não no sentido que aquilo que é dito é mentira, mas que não é tão central, tão nuclear. Por isso, a ortodoxia significa também que o texto canónico fala-nos do essencial, fala-nos da vida, da mensagem, da palavra de Jesus. Boa parte dos textos apócrifos não falam de Jesus. Falam de Jesus indiretamente, falam de Nossa Senhora, falam de São José, falam dos apóstolos, de um ou do outro, falam de outros sábios, não é? E por isso Jesus aparece em plano lateral. Por isso, não apenas podem não dizer, até porque nós sabemos pela história da Igreja, que os primeiros anos, até o século IV da Igreja, houve muitas discussões teológicas sobre a natureza de Jesus, sobre a Santíssima Trindade, sobre o papel e o lugar de Nossa Senhora, sobre o ministério da Igreja, sobre a Sagrada Escritura. Por isso era muito comum haver muitas correntes inteligentes e bem acolhidas e bem aceitas por todos a dizerem mentiras. A dizerem que Jesus, por exemplo, não era Deus, era um homem espetacular, era um profeta fantástico, mas Deus está acima de todos os homens. Ou ao contrário, a dizer que Jesus era Deus, mas não era homem como nós, por isso não sofreu, não chorou, não sei quantos. Por isso havia assim alguns textos, não é, que não diziam esta verdade que Jesus revelou aos seus discípulos. Por isso, a ortodoxia é outro dos critérios. E depois o terceiro, que é, se quisermos, é o espírito a acontecer, que é a chamada a catolicidade dos escritos. Ou seja, a universalidade, a aceitação comum dos textos. Que eram usados em todas as comunidades. Em todas as comunidades, sim. Porque haveria alguns textos, por exemplo, se calhar a comunidade de Jerusalém tinha como textos sagrados e lia-os sempre na sinagoga ou nas igrejas, todos os domingos, e era um texto que se calhar tinha muito a ver só com a história da comunidade cristã em Jerusalém. E se calhar na Síria esse texto não colava, não pegava, não interessava, não era tão importante. E quem diz isto diz exatamente o contrário. Por isso, o outro dos critérios é a própria vida da Igreja, a forma como todas as comunidades usavam estes textos para rezar, para ensinar, para transmitir a fé. A maioria dos textos sagrados todos eram lidos na liturgia, não é? Claro, na missa, sim. Eram usados para isso, porque é engraçado que até algum destes textos não canónicos, não é? Estes também não sei se a Didaqué é considerada apócrifo, não é? Que não está no cânon. Sim. Portanto,
este texto da Didaquê que também dá A Didaquê é mais patrística que apócrifo, mas pronto, mas sim, mas está ali no limbo, sim. Porque é do tempo dos apóstolos. Sim. Ainda está mesmo ali no... que no fundo também diz como é que é, fala de uma liturgia onde também se diz que no fundo não é assim tão diferente daquilo que nós temos hoje, também se lê a palavra de Deus. Sim. Portanto, estes textos eram lidos aí, e é engraçado que acho que a própria Didaquê, acho que era um dos textos que em alguns sítios, mas não universalmente, sim. era lida como um texto sagrado. Claro. Entre outros. Porque era o ensino dos apóstolos, como é que quem tem fé pode e deve viver e testemunhar a sua fé. E pronto, e aparece aí, não é? Aquela coisa de os cristãos distinguem-se porque não da forma como vestem, não sei o quê, mas outras coisas. Uma das coisas que diz é, olha, os cristãos não abortam, por exemplo. Os cristãos... Diz lá, não é? Diz. Pois é. Os cristãos, não diz abortar, mas diz não tiram a vida aos bebés no ventre materno. Por isso, era normal, pelos vistos, a partir daquele texto, seria se calhar aceito e comum, há 2000 anos atrás, lá no Império Romano, que pudesse haver esses abortos e o cristão... E aparecem muitas outras coisas, não é? Não só o aborto, mas também o infanticídio, que era uma coisa que o infanticídio também. Oferecer os meninos aos deuses, ou coisas parecidas, que infelizmente hoje ainda acontece em alguns sítios, mas... Não é comum. Então pronto, há bocadinho ias-me a perguntar também, então como é que a gente deve ler ou como é que a gente deve usar os textos apócrifos? Mas só para sintetizar, então, 3 critérios que o Padre Nuno falou foi... A autoridade apostólica, ou seja, escrito pelos apóstolos ou na sua escola ou no seu tempo. Ok. Ou é melhor ser I, não é? Mas pronto. Depois a segunda é a ortodoxia, ou seja, a verdade. Com a doutrina de Jesus, de Jesus verdadeiro Deus, de acordo com a doutrina, e se quisermos num sentido mais lato, também centrado na doutrina, ou seja, não lateral. Ou seja, há textos que não são heterodoxos, ou seja, não são mentirosos, ou seja, não são contra a doutrina, mas falam de coisas que se calhar não são centrais, não são nucleares, não é? E depois a catolicidade dos escritos, ou seja, o acolhimento e o uso comum e habitual de todas as comunidades cristãs. Estes são os 3 critérios naturais que presidiram a... Depois o que acontece é, houve várias etapas, ou vários momentos em concílios, desde o século IV, onde se foram declarando quais é que eram os cânones. Nunca se declararam assim de uma forma a dizer estes são os livros sagrados para todas as igrejas. Ou seja, nunca se chegou a dizer isso aí foi só no Concílio de Trento, em resposta a Lutero e à Reforma Protestante. Aí sim se declarou, mas declarou-se, como a gente imagina, não é? O Concílio de Trento não inventou uma igreja naquele ano. O que foi diante da separação, foi recordar, meus amigos, a nossa igreja, o que nós vivemos sempre é isto, por isso vamos lá dizer com clareza o que é que a gente vive desde há 2000 anos atrás, ou desde há 1600 anos atrás. Por isso. Mas a descrição completa e universal do cânon da Bíblia na Igreja Católica só acontece no Concílio de Trento. Sim. Mas desde o século IV que existiam também, em alguns concílios, listas dos livros. Até antes, não é? Sim, mas eram listas de livros, normalmente é para a Igreja Ocidental, do Império Romano Ocidental. O Santo Ireneu, não é? Que contra as heresias também diz lá, tenho por mim que os livros da Bíblia são. Exatamente. Sim. E é praticamente... É praticamente igual, sim. E isso é uma das grandes fontes também para nós, que é a patrística. Os padres da Igreja, ou seja, estes bispos dos primeiros 7 séculos da vida da Igreja, mais coisa, menos coisa, mas o forte ali entre o século IV e o século V, os seus textos eram basicamente sermões e também explicações dos livros da Sagrada Escritura, e são coisas extraordinárias porque eles estão a ensinar citando a Bíblia, por isso nós quase conseguimos ter os livros da Bíblia a partir do que eles dizem, porque eles estão a citar os textos da Bíblia. Algumas citações são de cor, como nós fazemos aqui também, outras são mais literais, mas nós conseguimos quase escrever a Bíblia toda só a partir dos ensinamentos e dos testemunhos dos padres da Igreja. Por isso valida também aquilo que é o cânon da Bíblia, saber que os padres desde o princípio ensinavam os livros da Bíblia que nós temos hoje. Por isso é mais um sinal dessa catolicidade, dessa ortodoxia e dessa autoridade apostólica. Teríamos só depois a dificuldade de refazer a Bíblia, porque na altura também não se usavam os versículos e os capítulos. Pois não sabia o que era para a frente e para trás, sim. Por isso o que nós podemos fazer é termos a Bíblia ao lado e depois ir citando, ir sublinhando as passagens que foram explicadas ou foram citadas em sermões e em comentários sobre este texto ou aquele.
Quando é que isso foi? Já não lembro bem. Quando é que se fez os capítulos e os versículos? Por acaso não tenho a certeza. Não sei. Eu vi... Acho que São Tomás de Aquino acho que já estava, não é? Já tinha... Assim, as duas datas que vi foi... Uma foi em 397, o Terceiro Concílio de Cartago, que foi quando a declaração deste cânon foi mais universal. Por isso, todos os outros textos foram antes, mas não tenho a certeza quando é que houve capítulos e versículos. Vou aqui ver. Está bem. Enquanto estás a ver quando é que nós começámos a ver onde é que havia capítulos e versículos na Bíblia, só dizer então o que é isto dos evangelhos apócrifos, ou dos textos dos livros apócrifos do Novo Testamento, é desses que eu estou a falar sobretudo. Já agora, enquanto estás a ler, e porque há bocadinho falei do Dom Tolentino, o Dom Tolentino foi meu professor na Católica, era o Padre Tolentino, na altura, éramos amigos já. E ainda continua a ser. Continua a ser, sim, mas agora já é o Senhor Cardeal, a Sua Eminência. Então era professor numa cadeira opcional, e ele conhecia-nos muito bem, ou seja, éramos próximos. E ele era fascinante nas aulas, e toda a gente estava sempre a tirar apontamentos e a fazer perguntas e a ler, e aquilo eram aulas entusiasmantes mesmo. E houve uma altura, devia ter sido também nesta altura do inverno, que eu espirrei para aí, um bocado assim parecida, então estava a tirar apontamentos, mas depois tive que me assoar, então deixei de tomar apontamentos. E aproveitei, em vez de tirar apontamentos, aproveitei para descansar um bocadinho as costas, então levantei-me um bocadinho, e estava ali a descansar, estava ele a fazer uma lista. E qual é que era a lista? Era a lista dos livros apócrifos do Antigo Testamento. Livros apócrifos do Antigo Testamento. E tinha parado na constelação de Enoque, e depois estava a dizer da constelação de Enoque, agora vou inventar porque eu não tirei apontamentos, e eu apanhei um sermão dele, que ele já se esqueceu, mas eu nunca mais me esqueci. Mas pronto, ele começou a fazer a lista da constelação de Enoque, do nome dos livros e o que é que cada um dos livros tratava, desses livros apócrifos do Antigo Testamento. E foi nessa altura que eu espirrei, por isso eu não estava a tomar apontamentos, e eu pensava que eram para aí 2 ou 3 livros da Constelação de Enoque, eram para aí 7 ou 10 ou 12, já não me lembro. Então eu fiquei imenso tempo sem tirar apontamentos e olhar para ele. Ele chega ali a meio, passa-se comigo e diz: Coelho, o que é que estás a fazer? Isto, nós temos que saber as coisas, temos que saber dar as respostas com consistência, com critério, com verdade, não podemos ter as coisas só assim a meias tintas. Deu-me um sermão aos berros, que eu pronto, mal ele se calou, continuei a escrever e a tirar os apontamentos como sempre tinha tirado, mas pronto, mas foi, e depois entretanto já falei com ele 2 ou 3 vezes sobre isto, ele não se lembra e acha que não foi verdade, mas foi verdade. Mas pronto, já viste quando é que foram os capítulos e versículos? Sim, eu por acaso não me lembrava mesmo de ver isto, eu lembro-me atrás de descobrir isto e depois dizer ok, já sei, depois esqueci-me. Sim. Mas é atribuído a divisão em capítulos, assim, normalmente a um académico do século XIII de Inglaterra, chamado Stephen Langton, que depois acabou por ser o arcebispo de Cantuária, portanto, quando a Inglaterra era católica, não é? Sim. E os versículos, por outro lado, foi no século XVI por um francês chamado Robert Estienne. Boa. Eu sabia que os textos do Antigo Testamento eram comumente, os seus nomes eram, o mais comum era como são as epístolas, as encíclicas do Papa, a serem as primeiras palavras do livro a dar o nome ao livro. O Bereshit, que é a primeira palavra do Gênesis, não é? No princípio, hebraico, sim, exatamente. E depois já foi, não sei se foi com São Jerónimo ou não, mas já foi os católicos a dar, aos cristãos, a dar nomes aos livros, não com esse princípio da palavra, mas a dar o título, a dar o tom de cada um dos livros, ou o autor de cada um dos livros. Sim. Mas pronto, então, livros apócrifos, como lê-los, o que é que a gente pode aprender com eles, que cuidados a ter? Em primeiro lugar, um cuidado a ter, não é bem um cuidado, mas é um aviso. Se não estão na Bíblia, em princípio, não devem ser assim os livros mais espetaculares deste mundo, não é? Uma vez estava lá no seminário, acho que já contei esta história, estava no seminário e estávamos a organizar o espólio do Padre Manuel Luís, que para quem não sabe é compositor de muita música litúrgica, dos salmos responsoriais das missas e muitas outras coisas. Então nós estávamos a organizar aquilo, catalogar e essas coisas assim, e de repente eu lembro-me de ter descoberto uma música do Padre Manuel Luís escrita
escrita num guardanapo. E fui logo ao Padre Zé Ferreira, que era discípulo dele, que era amigo dele, e mostrei, olha, não sei se conhece, mas está aqui uma música inédita do Padre Manuel Luís. Ele olhou para o guardanapo e olhou, se calhar, por alguma razão, ele nunca quis publicar isso. Por alguma razão, aquilo foi apenas um rabisco que ele fez, mas não era a sua grande obra-prima. Por isso, as obras que ele publicou, em princípio, foram aquelas que são as melhores. E aquelas que ele não quis publicar foi aquelas que ele não sabia. Por isso, em princípio, é melhor também irmos não com umas altíssimas expectativas, só porque são livros que a gente não conhece, então vamos ler finalmente o segredo que nos faz perceber todas as outras Sagradas Escrituras. Pronto. Em princípio, não estão na Bíblia, também porque não são assim, não são livros muito melhores do que os que estão na Bíblia. O primeiro cuidado mesmo, a sério, é ter atenção, porque boa parte destes livros vem de uma chamada corrente filosófica muito gnóstica e com algumas das heresias da Igreja dos primeiros séculos. Assim, para ser muito mais simples e direto, tem muito a ver com a natureza de Jesus, e por isso há alguns textos que negam ou que desvalorizam o corpo, não é, a matéria, para sobrevalorizar o espírito. Por isso são livros estranhos, não é? E há outros que é exatamente o contrário, ou seja, que desvalorizam o espírito para valorizar o corpo. Na prática, na sua gênese está a consciência ou inconsciência de olhar para Jesus e ver nele sobretudo o homem ou sobretudo Deus, e negar a sua dupla natureza e essa comunhão admirável e misteriosa que ele assume e revelou, não é? Nas suas palavras e nos seus gestos. Por isso, o cuidado a ter nos livros apócrifos é poderem estar cheios desta mentalidade que é herética, ou seja, que não é verdadeira e que não nos ajuda a perceber o mistério de Jesus, antes pelo contrário, nos põe mais dúvidas e barreiras e procura, se calhar, reduzir Jesus a uma corrente de pensamento ou de conhecimento que é muito, muito redutora e pouco espiritual. Uma coisa boa que pode acontecer, ou que nos pode dar a leitura dos apócrifos, é de facto termos um conhecimento mais como é que se diz, mais abrangente, não é abrangente, mas mais largo daquilo que terá sido ou poderá ter sido a vida daqueles que andavam à volta de Jesus, ou a vida de Jesus fora do tempo que aparece na Sagrada Escritura. Isso de facto é interessante. Quase todas as coisas que nós vemos em figuras e que achamos que é fonte da imaginação do artista, ou de histórias, ou de representações até das imagens, estão incluídas nos livros apócrifos, porque eram tradição, porque eram conhecidos, porque eram falados. Por isso, como não aparece diretamente na Bíblia, no Evangelho, mas aparece nos apócrifos. Por isso pode ser muito engraçado, muito bom ver, lendo os apócrifos, ver qual é algumas pontas soltas que não aparecem nos Evangelhos, mas por alguma razão não fazem parte da Sagrada Escritura. Por isso nunca devem ser lidas como texto inspirado, ou seja, como palavra de Deus, como palavra a quem nós devemos reverência e obediência, procurar pôr em prática, mas como um texto sagrado, como um texto que nos ajuda a estudar a Bíblia. Eu lembro que há uns tempos, até quando falámos de Nossa Senhora, achou-se que foi em maio, assim, em que até referia um livro que se chamava precisamente Aquilo que o Evangelho não diz. E pegava em todas aquelas partes de histórias que falamos assim também, digamos, no ensino sobre Jesus e tudo mais, e Nossa Senhora, e que não aparecem na Bíblia, e que mesmo na nossa igreja de Cascais, como muitos veem, temos, por exemplo, o casamento de Nossa Senhora, com São José. Essa história é uma história a apresentação apócrifa. de Nossa Senhora também no templo. A apresentação de Nossa Senhora no templo, assim, que aparece na igreja, acho que são essas as duas principais. Sim. Mas é um livrinho assim já antigo, precisamente, que realça muitas histórias que vêm sobretudo de proto-evangelho de São Tiago, e havia assim duas grandes fontes. E o outro era... Tomé é da infância de Jesus, de Nossa Senhora, deve ser o proto-evangelho de Tiago, sim, está aqui era escrito. Esse, e o outro era... Descida de Jesus, Maria. O passamento de Maria também, é a morte de Nossa Senhora, também aparece aqui. E o evangelho da Natividade de Maria... Não sei, já está depois lá no livro, e já falámos disto no episódio anterior. Sim, eu sei, podem ver à vontade. Eu gostava de vos ler uma historiazinha do Evangelho de Tomé sobre a infância de Jesus, que aqui... Isso é já no livro que saiu agora. Frederico Lourenço leu, sim.
Mas pronto, que eu já tinha visto num filme daqueles de Jesus de Nazaré, pá, aí, não sei se do Zé Firelli, se de outros que fizeram, não é? E eu lembro dessa história, e por isso estava aqui a folhear, e é nesse então Evangelho de Tomé sobre a infância de Jesus, no capítulo 11, no capítulo 11 basicamente, então tendo ele, Jesus, atingido a idade de 6 anos, a mãe enviou-o para tirar água e trazê-la para casa, dando-lhe uma bilha. Mas, empurrado pela multidão, a bilha partiu-se. Jesus, porém, desdobrando a capa que vestia, encheu-a de água e transportou-a para a mãe dele. Vendo a mãe o sinal ocorrido, beijou-o e guardou para si própria os mistérios que ela ouvira a praticar. Por isso, uma das cenas do filme que eu me lembro é isso mesmo. Ele, de repente, não tinha bilha para levar água para a mãe, então saca assim do manto, né? É a mesma coisa que nós assim com a camisola, e põe água e aquilo não escorre. Aquilo era como se fosse de facto uma bilha e leva a água até à mãe. E pronto, e aparece assim muitos outros milagres também de Jesus, de curar doentes, de ressuscitar defuntos, de conversa com professores, de ajudar o São José também na carpintaria. São histórias muito pequeninas, e esta é apenas a história do Evangelho de Tomé, mas pronto, mas há aqui apócrifos com fartura, não é? Este livro do Frederico Lourenço tem apenas a tradição grega e latina, são os livros escritos em grego ou em latim. Tem apenas também uma história de Nossa Senhora da Igreja Copta, que aparece no final, são mais 4 ou 5 páginas. Pronto, então ele é uma edição bonita, porque tem o original grego e latim, para quem souber também poder aventurar-se na tradução, faz a sua tradução, e depois no final, isso é um sinal de humildade dele, os comentários que faz estão no final, ou seja, quem quiser ler os comentários lê, quem quiser ler o texto da Bíblia só, como texto da Bíblia, dos Evangelhos Apócrifos, pode fazê-lo também. Por isso, olha, se calhar este programa no Domingo da Palavra devia ser mais focado de facto na Palavra de Deus e não nos textos sagrados assim apócrifos que estão à volta, mas pronto, mas é apenas mais uma coisa. Sim. Por isso... E às tantas depois podemos fazer mais para a frente, não é? Ir falando também nos próximos podcasts, estava a pensar e não falámos sobre isto, às tantas fazer assim uma mini apresentação de cada livro da Bíblia, assim uma rubrica de... Acho bem. Assim, só uma apresentação geral para... Sim. Que às vezes há livros que nós nunca ouvimos falar, não é? Ainda hoje, por acaso, fui dar catequese aos mais pequeninos, que a catequista não podia vir, e quer dizer, há histórias espetaculares, não é? Que uma pessoa lê, então não é? Que às vezes uma pessoa põe-se a ver telenovelas, mas vai ler a Bíblia e há histórias que são dignas de... Melhores que telenovelas. Melhores que telenovelas. A história de Judite, a história do reino de Israel, das guerras para a frente e para trás, quer dizer, são espetaculares. E às vezes com uma pequena introdução pode ser que ajude a suscitar o interesse, não é? Sim. Que normalmente ficamos sempre assim pelas coisas que nos vão chocar, tipo apócrifos, não é? O que é que está ali escondido? Mas também os canónicos às vezes nem os conhecemos, e se calhar vamos nos chocar também quando os lermos e vamos ver que, espera aí que isto aqui afinal é mesmo a sério, sim, não é? Isto aqui eu não li, devo dizer que não li, tinha um livro muito pequenino do tempo da faculdade dos Evangelhos Apócrifos, mas era mesmo só os Evangelhos. Isto tem Evangelhos, tem Epístolas, tem Apocalipse, tem vários, tem os Atos por isso tem mais textos, não é? Mas pronto, mas nós temos nas aplicações do telemóvel, eu consigo ler os textos todos em inglês, não em português, mas conseguimos ler os textos todos apócrifos. Por isso está mais do que... Em sites tem isto tudo, portanto, infelizmente, não é que seja assim uma grande novidade em português e uma aplicação portuguesa. Sim, mas já que estás a dar essa sugestão, antes de terminar, se calhar nós agora aqui com a comunidade de língua inglesa vai começar como é que se diz, um projeto, ou não é um projeto, mas um ciclo, não é? Um ciclo de catequese ou de formação também sobre a Sagrada Escritura. Queres explicar um bocadinho rapidamente ou um bocadinho melhor o que é que isso é? Sim, posso explicar. Eu próprio ainda não o fiz, mas isto aqui surgiu como alguém que já o fez e acha que é extraordinário, também acho que sim. Nós já falámos, quando falámos no início ou no final do ano passado, dos podcasts mais ouvidos do ano, e o podcast mais ouvido de sempre nos Estados Unidos no ano 2021 foi o The Bible in a Year. Sim, ou 22, sim. 22, que era um podcast que ajudava a ler a Bíblia. Portanto, lia-se a Bíblia com alguns comentários do padre Mike Schmidt, mas que o caminho em si foi feito por um professor americano, que é o Jeff Cavins, que ele mesmo nos seus estudos da Bíblia, quando ele estava a estudar teologia,
ele fez uma forma dele mesmo estudar, não é? Que selecionou assim na Bíblia algumas passagens que ele considerou essencial para ter assim a grande, o big picture, a grande... Uma imagem, sim, toda a a imagem história, geral, sim, toda uma a imagem história, geral sim. de toda a história da Bíblia. Sim, o padre Mike Schmitz, quando apresentou esse podcast, dizia: faz-me confusão eu de repente não ter uma noção da história toda que está na Bíblia. Conheço algumas coisas boas, bem, mas depois não consigo, não conheço todas as histórias, não conheço toda. Nós já conhecemos às vezes filmes, já sabemos os diálogos todos, livros já sabemos os capítulos todos, e na Bíblia conhecemos bem algumas histórias, mas outras estão-nos completamente desconhecidas e, acima de tudo, não conhecemos essa big picture, não percebemos essa história assim com princípio, meio e fim. E então ele fez uma linha, que ele chama uma timeline, assim, com as partes principais que ele considera para termos uma visão geral da Bíblia, e depois, a partir daí, fez uma data de programas para conhecermos a Bíblia, entre os quais este que vamos seguir agora aqui no Centro Pastoral com a comunidade inglesa. Portanto, é em inglês, mas quem quiser juntar-se, isto aqui é aberto e ficam muito contentes que sim. Acho que desta vez vai-se fazer um sign-up só para ter ideia de quantas pessoas é que vêm, se é preciso ser uma sala maior, uma sala mais pequena, mas basta aparecer que vai ser quartas-feiras às 8, acho que não é? Sim, começa no dia 25 de janeiro, que é o dia de São Paulo, que é um dia bonito, e depois são 8 sessões. E depois a sessão vai ser simples. Quem tem o vídeo vê aqui que tem aqui o primeiro, tem uma apresentação via vídeo, portanto, depois tem uma segunda parte que é uma discussão em grupo sobre aquilo que se viu, também para interiorizar melhor. E por último, depois tem um encontro comum e uma mini catequese sobre aquilo que se falou, não é? Sim, a lógica 8 sessões, portanto é uma coisa objetiva, não é uma coisa que não tem mais fim, mas são 8 sessões para conhecer a Bíblia melhor. Sim, e é conhecer a Bíblia, a história da Bíblia, não é? A história, como que diz, a história que está contada na Bíblia. Como uma grande aventura. Como uma grande aventura, sim. Como uma grande história. Como quem já arriscou ler a Bíblia, e às vezes há muita dificuldade, vou começar por onde, não é? E depois normalmente começa-se pela primeira página, que é assim com todos os livros, mas a Bíblia é uma biblioteca, por isso eu posso começar pela primeira página de muitos livros, e cada livro tem a sua história. E na Bíblia, a forma como está organizada a Bíblia, não é, ou seja, os livros estão organizados por géneros literários, como as bibliotecas também estão organizadas assim, e por isso temos um primeiro Pentateuco, os primeiros livros, que no princípio até parece que a história é toda linear, mas depois repete-se toda outra vez, chega ao Deuteronômio e parece estar a repetir tudo, depois chega ao Levítico e aos Números, é uma grande confusão. E depois as Crónicas voltam outra vez atrás e parece estar a dizer toda a mesma história. Depois os reis e os primeiros profetas e o Samuel também parece estar ali meio confuso. Por isso, o que eu nunca não vi até ao fim essa Bíblia num ano, mas pronto, vou conhecendo mais ou menos a Sagrada Escritura. Sim. A proposta que ele dá é que ler as passagens que vão contando esta história de uma forma ininterrupta. Sim, e lateralmente vão lendo o resto da Bíblia, os restos dos textos proféticos ou sapienciais, vão complementando a história. Mas a lógica é ver a história que está dita, que está ensinada na Sagrada Escritura. No fundo ele diz aqui na parte de trás do pacote, diz que peguem 14 dos livros narrativos, ou seja, da história, né, que conta a história da salvação, e depois mostra como é que é desde Adão e Eva até a Igreja. Sim. Só para terem uma ideia das sessões que vão ver, portanto vamos fazer 8 sessões, uma primeira de introdução, do que é isto da Bíblia, o que é a Sagrada Escritura e tudo mais. Lá está um bocadinho também daquilo que nós falámos agora aqui, o que é que lá está dentro, o que é que não está. Depois, o mundo, o early world, portanto o mundo antigo, os patriarcas, a terceira sessão. A quarta, o Egito e o Êxodo. O quinto, as conquistas e o tempo dos juízes e também do reinado. A sexta sessão vai ser sobre o reino dividido, o exílio e a volta do exílio. Sétima sessão, a revolta dos Macabeus, o cumprimento messiânico parte 1, e depois a oitava sessão, o cumprimento messiânico parte 2 e a Igreja. Portanto, já depois, então, a vida dos cristãos depois da ascensão de Jesus. E bem, acho que pode ser uma grande ajuda para muita gente que queira conhecer melhor a Bíblia. Às vezes as pessoas querem aprofundar a fé, mas não há assim nada que puxe. Agora temos também a sessão de conhecimento e aprofundamento de Nossa Senhora. Normalmente é uma coisa que muita gente gosta e ajuda. Isto aqui ajuda a irmos então à Bíblia e também a termos um conhecimento mais profundo e ajuda-nos depois a abrir um mundo, não é? Que uma vez aberta à Bíblia, termos algum critério para a conhecer e ler,
depois não conseguimos parar. Depois é também uma coisa apaixonante. É verdade. Então, Padre Mendo, mais alguma indicação sobre a Sagrada Escritura? Não, venham a este curso que eu acho que vale a pena. Pronto, infelizmente é em inglês, portanto ainda não é acessível a toda a gente de cá, mas se souberem um bocadinho, sim, mas pareçam cá quem pode traduzir também. Mas estamos cada vez mais empenhados, entusiasmados e com vontade também de usar todos estes elementos também para nós, na nossa comunidade, todos irmos crescendo, né? Neste caminho da catequese, do conhecimento da Sagrada Escritura e depois também do testemunho da nossa fé. Sim. E pronto, de resto, olha, é vivermos agora este tempo comum em que já estamos, também alimentados pela Sagrada Escritura, que é também uma boa forma de seguirmos em frente. Cheguei a usar isto, já nem sei. Nada, então é agradecer a atenção, a disponibilidade. Nós estamos a fazer isto hoje um bocadinho horas assim, um bocadinho a deshoras, não é? Porque as nossas agendas agora estão um bocadinho mais preenchidas, mas pronto, gostávamos muito de conversar hoje sobre este tema dos livros apócrifos. Se vocês tiverem mais sugestões, não é, para falar sobre a Sagrada Escritura ou sobre outros temas, não deixem de fazer também a sugestão, como a Leonor fez, e pronto, e até pode ser mais interessante. Falamos só de um tema específicozinho, assim pequenino, mas pronto, mais ou menos falamos sobre uma coisa que se calhar nunca ninguém tinha pensado ou tinha suposto. Por isso, muito obrigado pela vossa atenção, ajuda também aqui para nós construirmos este nosso podcast, e vamos a isto. Estamos neste ano extraordinário, 2023, vai ser com certeza cheio de bênçãos e de graças de Nosso Senhor, que a gente não se distraia, que a gente também não se esqueça, não ande para trás, mas com pressa e com alegria e com entusiasmo, continuemos este caminho todos juntos. Muito obrigado e até depois da Terra Santa, se Deus quiser. Agora o Padre Mendo, mais uma vez, fica aqui a cuidar de vocês e a organizar aqui os podcasts e essas coisas todas. Voltamos a ver já no mês de fevereiro, se Deus quiser. Bem, vamos a isso. Bora lá. Vamos